Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje vamos analisar o surpreendente Leicester da temporada 2015-2016, campeão da Premier League, um feito inacreditável de um time que parecia fogo de palha, aquele pequeno que faz um bom início mas ninguém se preocupa muito, mas que foi se mantendo na briga, e se mantendo, e ganhando jogos grandes, e disputando de igual para igual ali a liderança com Arsenal e Tottenham, até conseguir abrir vantagem e conquistar sem jogar na 36ª rodada o campeonato inglês e se tornar o campeão mais improvável da história do futebol. Se você já é inscrito, muito obrigado, é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? O técnico daquele time era o italiano Claudio Ranieri, que já tinha trabalhado no Chelsea entre 2000 e 2004, era visto como um treinador ultrapassado, porque já tinha 64 anos, naquela época, ou seja, o time era modesto no seu plantel, que era um plantel bem curto, e também no seu comandante, que estava longe de ser um dos melhores treinadores daquele período, especialmente na Inglaterra. Time base daquele Leicester: Schmeichel no gol, Simpson na lateral direita, Morgan e Ruth na zaga e o Fuchs na lateral esquerda. Riyad Mahrez, esse mesmo do Manchester City, aberto pela direita aqui na segunda linha de 4. Drinkwater e N'Golo Kanté, esse mesmo do Chelsea, eram os dois volantes, e o Albrighton aberto pela esquerda. A dupla de ataque, Okazaki e Jamie Vardy. Bom, esse time era um time de pouquíssima posse de bola. A média nos jogos mal chegava a 48% de posse e preferia progredir com ligações diretas do goleiro para os atacantes. Isso acontecia por dois motivos. Primeiro, os dois zagueiros não tinham tanta qualidade para passes curtos, com a bola nos pés, não eram zagueiros muito técnicos para a construção do jogo. Inclusive, dos 10 jogadores de linha, eles eram disparados os que menos tocavam na bola em ações ofensivas. Segundo, o Jamie Vardy era muito bom para ganhar as segundas bolas no alto, disputando com os zagueiros adversários e fazendo com que o time construísse de frente, numa zona mais próxima do gol adversário. Então, normalmente esses jogadores não faziam passes curtos, não ligavam aqui os laterais nem os volantes e faziam mais essa ligação direta, esse lançamento mais longo, principalmente por Vardy disputar com os dois zagueiros, beleza? Ele era muito bom nesse tipo de jogada. Quem normalmente ficava com as segundas bolas eram o Kanté e o Drinkwater, sendo o Kanté mais defensivo do que o Drinkwater, que era aquele segundo volante mais de infiltração. Mas o Kanté também conduzia muito bem a bola até o campo de ataque quando necessário. E quando necessário ter uma superioridade numérica no meio, ou até uma igualdade numérica, dependendo se o adversário jogasse com 2 ou 3 meio-campistas mais centralizados, duplas de volantes, trincas de meio-campo, aí o Okazaki era quem podia recuar para poder ficar com essa bola. E aí o time tinha um elemento a mais no meio-campo, beleza? As ligações diretas era a forma preferida que o Leicester tinha de progredir na saída de bola. O lado esquerdo era o lado mais ofensivo do time, Eu ia falar que quando o time ataca pelos lados, e posso falar dessa forma, quando o time ataca pelos lados, o lado esquerdo é o mais ofensivo, porque conta com um lateral mais ofensivo, O Fuchs, que fazia constantes ultrapassagens, enquanto o Simpson ficava mais preso na defesa, ficava mais de lateral base. Quando o Fuchs ia para a linha de fundo, quem cobria ele era o Kanté desse lado, e o Albrighton encostava um pouco mais aqui no meio. Outro aspecto era que o Drinkwater jogava um pouco mais pela direita, então ele poderia aproveitar, dar um pouco mais de força também no segundo pau. Além disso, o Albrighton, que era um winger que jogava pela esquerda, se aproximava bastante dos meio-campistas para ajudar o time a circular a bola quando necessário nesses movimentos de ultrapassagens do Fuchs. Outra arma importante, aqui eu estou compactando o time no momento ofensivo, beleza? Então outra arma importante do Leicester era a inversão de jogada da esquerda para a direita. Uma vez que o lado esquerdo era o mais ofensivo, as defesas tendiam a protegê-lo mais e deixando um lado cego nas costas do lateral do lado oposto. Então, se as defesas ficavam mais preocupadas com o lado esquerdo do Leicester na hora de se defender, quem sobrava aqui aberto pelo lado direito pegando as inversões de jogadas?
Ele mesmo, Riyad Mahrez, o winger direito do time. Ele pegava a bola mais isolado, mais desmarcado ou no máximo no mano a mano com algum outro jogador adversário. E essa era uma ocasião perfeita para que ele explorasse os dribles curtos, que são até hoje, né, a principal virtude desse jogador, além dos cortes com a finalização cruzada com o pé esquerdo, que também é uma marca registrada do Mahrez. Quando as jogadas nasciam pelo lado direito, aqui eu vou colocar todo mundo nas suas posições novamente e tirar a defesa do adversário. E agora a gente vai falar de quando as jogadas nasciam pelo lado direito. O Mahrez ele tendia a agir como um armador, se movimentando sempre para a entrelinha do adversário, sempre para esse espaço aqui. Beleza? Então sempre que ele fazia isso, ele combinava muito jogadas com o Vardy e também fixava o Okazaki ao lado do Vardy. O Okazaki era mais esse segundo atacante, esse ponta de lance, esse meia atacante que podia muitas vezes jogar por trás do Vardy, mas ele ficava um pouco mais fixo. E aí dependia muito de qual lado o Vardy jogava para ver qual seria a postura do Mahrez. Quando o Vardy estava do lado oposto da jogada, ele ganhava mais angulação para acionar uma das duas opções ofensivas. Fosse o Okazaki para depois cruzar rasteiro, ou fosse o próprio Vardy para ele poder fazer aqueles lançamentos, aquele cruzamento para o segundo pau, né? Aquele lançamento aqui da intermediária para pegar o Vardy de frente para o gol. Agora, quando ele estava do mesmo lado da jogada, quando ele saía, ele poderia fazer aqui uma tabela, né? O Vardy fazia um pivô e ele recebia a bola aqui na altura da meia-lua para poder finalizar. Nem sempre ele conduzia a bola em diagonal, né? Com ela nos pés para poder fazer aquele chute cruzado. Agora falando um pouco de defesa, né? Porque o Leicester não era um time que marcava muito alto, era um time que marcava mais em bloco baixo, muitas vezes fazendo uma marcação mista, mas o time do Ranieri marcava um pouco mais assim, beleza? Então o time se destacava muito pela sua compactação, fosse encostando as duas linhas para o lado da jogada, deixando o time adversário sem espaço, transformando o campo de jogo quase que numa quadra de futsal, porque ficava realmente todo mundo muito junto. Isso acontecia dos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda, como também podia acontecer no centro, fechando bem aqui os espaços na área e cedendo os lados do campo, mas protegendo um pouco mais o centro, aqui a caixa, porque o gol fica no meio, né? Então esses espaços aqui eram mais fáceis de controlar, digamos assim. Além disso, quando a bola estava em poder de um lateral ofensivo do adversário, o winger do lado da jogada ele estava autorizado a subir para dar o combate, mas os outros volantes permaneciam no meio, formavam aqui um quadrado com esses dois atacantes. Eles não faziam aquele movimento de basculação, né, de quando o winger sai, eles encostarem. Não acontecia esse tipo de movimento. Eles permaneciam nas suas posições base, justamente para haver aqui esse desenho de quadrado, justamente para encaixotar algum jogador que tivesse aqui entre essas linhas. Ele ficava cercado de jogadores por todos os lados, beleza? Se necessário, o Okazaki se posicionava por trás do Vardy e o time mudava um pouco seu desenho de marcação de um 4-4-2 para um 4-1-4-1. Isso deixava o Vardy um pouco mais solto. O Kanté era o principal ladrão de bolas no meio-campo do Leicester, né? Como a zaga era lenta, precisava jogar mais protegida, menos adiantada, o Kanté era o cara que recuperava as bolas e conduzia para o contra-ataque. E quem era uma outra arma muito importante no contra-ataque era justamente o Jamie Vardy, porque era um atacante muito rápido, né? Perfeito para atacar as costas da última linha de defesa do adversário com as suas arrancadas. Campanha do Leicester nessa temporada: 81 pontos, 23 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 68 gols marcados, terceiro melhor ataque, atrás apenas do Tottenham com 69 e do City com 71, e 36 gols sofridos, a terceira melhor defesa, empatada com o Arsenal, e atrás de City e United, que sofreram 35 gols cada. Esse time foi considerada a maior surpresa da história da Premier League ou de toda a era contemporânea do futebol. O modesto time do Ranieri conseguira conquistar a principal liga de pontos corridos do mundo, disputando contra tubarões como o City do Guardiola em sua temporada de estreia, o Liverpool do Jürgen Klopp, recém-chegado no país, o Chelsea do Mourinho, que era o atual campeão e acabou
no meio de tabela. O Arsenal do Wenger em uma das suas últimas temporadas, e que foi inclusive o vice-campeão, e o Tottenham do Pochettino, que foi quem de fato disputou o título com os Foxes até as últimas rodadas. O empate inclusive dos Spurs com o Chelsea foi que confirmou o título do Leicester com 2 rodadas de antecedência. A equipe já tinha jogado na rodada, estava só esperando um encerramento. Em caso de tropeço do Tottenham, eles levantariam a taça, e foi o que aconteceu. A base do time até se manteve, né, para a disputa da Champions League na temporada seguinte, onde o clube conseguiu inclusive avançar até as quartas de final, quando for eliminado pelo Atlético de Madrid. A única perda imediata do time titular foi o Kanté, que seguiu para o Chelsea. 2 temporadas depois, o Drinkwater fez o mesmo caminho, mas não obteve o mesmo sucesso. Depois foi a vez do Mahrez, né, que hoje brilha como um dos principais nomes do Manchester City. Mas o artilheiro, o Vardy, que está por lá até hoje, o goleiro Schmeichel, que até a temporada passada ainda defendia os Foxes, mantiveram o Leicester bem competitivo, né, nos últimos anos, brigando por novas classificações para a Champions e até chegando a conquistar uma FA Cup numa final contra o Chelsea e uma Community Shield em 2021 contra o atual campeão inglês na época, né, o Manchester City. Os dias atuais não são tão gloriosos assim, né, para o Leicester, né, que ocupa a vice-lanterna da Premier League nesse momento, apenas uma vitória em 10 rodadas, mas quem viu esse time jogar e não tem nenhuma simpatia por outro clube inglês que estava envolvido na briga pelo título, certamente torceu para o que parecia impossível acontecer. E a gente está aqui hoje relembrando que, na verdade, é um feito inesquecível. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!